O Roblox tá aí já faz muito tempo, sendo criado há quase 20 anos atrás. E desde que eu comecei a jogar lá em 2016, eu vi muita coisa mudar na plataforma. Quando eu entro no Roblox hoje em dia, eu me sinto como se estivesse jogando um jogo totalmente diferente de quando eu era criança. E olhando os jogos que eu costumava jogar naquela época, eu percebi que basicamente todos eles acabaram sendo abandonados em algum ponto. E é por isso que nesse vídeo eu resolvi ir atrás deles, e explorar esses jogos que em algum momento foram extremamente populares, mas que hoje acabaram caindo no esquecimento. E um grande exemplo de um jogo abandonado é o Zombie Rush. Criado lá em 2013, o objetivo desse jogo era bem simples: sobreviver a ondas de zumbis com os outros jogadores pelo maior tempo possível. Nada muito complexo, mas o que realmente fazia esse jogo funcionar era o sistema de progressão, que quanto mais zumbis você matava, melhores armas você desbloqueava, dando aquela sensação de evolução. Hoje o jogo tem mais de 700 milhões de visitas, o que é um grande contraste com seus menos de 60 jogadores ativos. Curiosamente, o Zombie Rush tem um jogo irmão ainda mais famoso que você provavelmente já chegou a jogar: o Zombie Attack, que mesmo mantendo algumas centenas de jogadores hoje em dia também tá bem longe do seu auge. Só que explicar o motivo dessa queda é difícil, e por isso eu resolvi entrar no Zombie Attack para poder jogar um pouco e entender melhor. E assim que eu entrei, a nostalgia veio logo de cara. Eu lembro de passar tardes inteiras aqui com meu amigo tentando bater nosso recorde. Inclusive, quando eu fui olhar leaderboard, eu percebi que eu tenho mais de 10 mil kills no jogo. Pois é, talvez eu fosse um pouco viciado. Só que depois de alguns minutos jogando, o problema ficou bem claro pra mim. A gameplay desses jogos é simplesmente muito parada. Tipo, muito mesmo. Eu não fiquei nem 15 minutos e já tava meio entediado. Porque no fim das contas, tudo que você faz aqui é só ficar parado atirando enquanto os zumbis vêm até você. E mesmo tendo várias armas e inimigos diferentes, fica repetitivo muito rápido. E aí, fica fácil entender o que aconteceu. Enquanto o Roblox foi evoluindo e os jogos foram ficando cada vez mais rápidos e dinâmicos, tanto o Zombie Rush quanto o Zombie Attack acabaram ficando pra trás. Só que o próximo jogo é um bem mais recente, que eu tenho certeza que muita gente aqui jogou durante a pandemia: o Walk Wizards. Lançado em 2021, o Walk Wizards tinha uma proposta bem diferente do padrão dos jogos do Roblox. Nele, você explorava o mapa atrás de ingredientes, cada um com um desafio diferente para conseguir, e jogava num caldeirão para poder criar poções com vários efeitos, como ficar gigante, invisível ou até voar. E acredita em mim, não era pouca coisa não, eram muitas poções mesmo. O jogo explodiu durante a pandemia, chegando a um pico de 140 mil jogadores simultâneos e quase 1 bilhão de visitas, o que até hoje é um absurdo. Só que atualmente ele tem ali por volta de 1000 jogadores, o que não é um número ruim, mas se você comparar com o que já foi, dá pra ver o tamanho da queda. Isso aconteceu por um motivo bem simples: o jogo foi completamente abandonado, não tendo uma atualização há anos. Pra você ter uma ideia, a capa do jogo ainda mostra o evento do Warp Battles que aconteceu em 2023, ou seja, o jogo literalmente parou no tempo. Isso porque os seus desenvolvedores perderam interesse no próprio projeto e decidiram focar em outras coisas. O que pode parecer estranho no começo, mas faz mais sentido quando você descobre que um deles é o Jandel, que depois foi trabalhar no Grow Garden. Então, olhando por esse lado, até dá pra entender. Mas mesmo assim, é meio bizarro pensar que um jogo tão grande e tão popular simplesmente foi largado desse jeito, de uma hora pra outra. Agora, um gênero que eu sempre gostei dentro do Roblox são os jogos de história, e não tem como falar deles sem mencionar o camping. Criado em 2018 pelo developer Samson, o camping apresentava uma experiência narrativa bem diferente dos jogos da época. No jogo, você e outros jogadores iam acampar numa floresta que escondia uma criatura misteriosa. A partir daí, você precisava sobreviver 3 dias no acampamento, com vários eventos acontecendo o tempo todo e podendo tomar decisões junto com os outros jogadores. Apesar de não ser o primeiro jogo da história do Roblox, o camping foi o que popularizou esse estilo. No seu auge, o jogo tinha uma média de 10 mil jogadores simultâneos, e teve uma série de sequências continuando sua história, como Camping 2, 3 e alguns outros jogos relacionados, como Hotel, Warplane e Mansion. Pessoalmente, eu lembro de ter descoberto esse jogo lá em 2019, e ficar super curioso por nunca saber o que ia acontecer na sua história. Era um dos poucos jogos do Roblox que te segurava do começo ao fim, sem você perceber o tempo passar. Só que hoje em dia, o jogo tá completamente abandonado, sem receber nenhuma atualização há quase um ano. E sem updates, ele foi caindo aos poucos. E somado à saturação dos jogos de história, que foram ficando cada vez mais repetitivos, e o surgimento de jogos melhores que tinham como ser jogados mais de uma vez, como Breaking, toda a franquia de Camping acabou caindo no esquecimento. Mas nem todos os jogos precisam seguir uma história para dar certo, e um dos melhores exemplos disso é o The Normal Elevator. Criado em 2015 por Now The Harlem Shake e da Pale, o The Normal Elevator é um dos jogos mais clássicos do Roblox. Inclusive, eu não duvido que esse jogo possa ter sido um dos primeiros jogos que muitos de vocês jogaram na plataforma. A ideia dele era absurdamente simples: você entra no elevador e ele sobe, só isso.
Mas a graça não era o elevador em si, e sim o que acontecia em cada andar que ele parava. Toda vez que a porta abria era uma coisa completamente diferente. Às vezes algo engraçado, às vezes algo aleatório, mas sempre não fazendo sentido nenhum. E graças à sua premissa totalmente bizarra, o jogo ganhou muita popularidade e era facilmente encontrada na página principal do Roblox em meados de 2015, atingindo 100 milhões de visitas por volta de fevereiro de 2017. Mas, diferente de outros jogos que apareceram nesse vídeo, o The Normal Elevator não morreu porque ficou ultrapassado. Na verdade, ele foi descontinuado pelos próprios criadores, que em outubro de 2024 decidiram liberar o jogo para qualquer pessoa abrir dentro do Roblox Studio, sendo uma forma de ajudar outros desenvolvedores a aprenderem a criar seus próprios jogos. Agora, voltando um pouco para 2016, existia um jogo no Roblox que fazia muito sucesso, o Elemental Wars. No jogo, você sorteava um elemento como fogo, água ou terra e lutava contra outros jogadores usando habilidades. Pra época, isso era bem diferente, até porque os outros jogos de PvP focavam muito mais em batalhas com itens do que em combate com poderes. Vendo o potencial do jogo, seus criadores resolveram refazer ele, e em outubro de 2017 o Elemental Battlegrounds foi lançado, sendo basicamente uma versão muito mais completa do Elemental Wars, com mais elementos, mais habilidades e um combate bem mais refinado. Com o lançamento do novo jogo, tanto os jogadores quanto os desenvolvedores acabaram abandonando o Elemental Wars, e sem atualizações ele foi ficando cada vez mais quebrado, até chegar num ponto em que ficou praticamente injogável, sendo privado pelos próprios criadores em meados de 2020. Agora, algo curioso é que, olhando bem o Elemental Wars, dá pra ver algumas semelhanças desse jogo com um dos maiores do Roblox hoje em dia, o Blox Fruits. O estilo de combate com poderes e habilidades diferentes são extremamente similares nos dois jogos. E isso não é por acaso, porque no fim das contas a Gamer Robot, o grupo responsável pelo Elemental Wars, é o mesmo que no futuro desenvolveriam o Blox Fruits. Agora, um jogo que eu sempre considerei muito subestimado no Roblox é o Host Citizens. Criado em dezembro de 2013 pelo developer Firebrand, o jogo inicialmente tinha um nome bem diferente, Hostings Beta, mas acabou tendo que ser renomeado para Host Citizens para evitar problemas de copyright com a EA durante The Sims. No jogo, você vive em uma cidade onde pode trabalhar em diferentes empregos, comprar uma casa ou um carro ou simplesmente fazer roleplay com outros jogadores. Esse tipo de jogo sempre foi muito popular dentro do Roblox, e um dos maiores exemplos é o Welcome to the Town of Robloxia, que chegou a ser o jogo mais jogado da plataforma no início dos anos 2010. Só que, diferente dos jogos da época, o Host Citizens era muito mais bem feito, e tinha mecânicas muito mais complexas, mais opções de customização e até eventos sazonais recorrentes, algo que não era comum naquele tempo. E foi exatamente isso que fez o jogo explodir. A partir de 2016 ele começou a aparecer constantemente na página inicial do Roblox, e se tornou um dos principais jogos de roleplay da plataforma. Atualmente ele já acumula quase 885 milhões de visitas, sendo até hoje um dos meus jogos favoritos do Roblox. Mas, infelizmente, a partir de 2021, o Host Citizens começou a decair bastante, principalmente por causa do surgimento de novos jogos de roleplay, como o Bloxburg, que trouxe mecânicas mais refinadas, e o Brookhaven, que é muito mais simples e acessível, principalmente para quem joga no celular. O mais curioso é que o Host Citizens não foi abandonado, e diferente dos outros jogos da lista, ele ainda recebe atualizações com frequência. Mas, mesmo assim, a base de jogadores simplesmente não cresce, e por isso é difícil acreditar que o jogo vai voltar ao que um dia já foi. Por fim, não tem como não falar de um dos jogos mais importantes da história do Roblox, o Map City. Criado em 2016 por Alex Neutron, o Map City era fortemente inspirado em clássicos como Clube Penguin e Toontown Online. A sua proposta era simples, um jogo de socialização onde você podia fazer amigos, customizar sua casa e jogar minigames, além de cuidar do seu próprio MIP, que funcionava como um pet. Mas o seu grande diferencial era o sistema de festas, servidores criados pelos próprios jogadores onde qualquer pessoa podia entrar e interagir livremente. E o sucesso do Map City foi imediato, e ele foi por muito tempo o maior jogo do Roblox. Em 30 de janeiro de 2018, ele fez história ao se tornar o primeiro jogo a alcançar 1 bilhão de visitas, mantendo milhares de jogadores ativos todos os dias. Só que foi justamente o seu maior diferencial que acabou se tornando o seu maior problema. Com o tempo, as festas começaram a sair do controle. Muitos servidores passaram a ter conteúdos e comportamentos inapropriados, e o jogo rapidamente ganhou uma reputação negativa dentro da comunidade. Foi ali que começaram a surgir discussões mais sérias sobre o modo virtual e conteúdo impróprio dentro do Roblox. Discussões essas que, de certa forma, moldaram várias das restrições que a gente vê na plataforma hoje em dia, como a verificação do chat. As coisas só pioraram quando, em fevereiro de 2020, o jogo foi hackeado. Qualquer pessoa que entrasse era teleportada para um jogo alternativo completamente bizarro, com sons distorcidos e textos totalmente estranhos. O golpe final veio em 2022, quando um jornal inglês publicou uma matéria denunciando as festas do jogo. O Roblox interveio e o sistema foi completamente removido. Sem essa mecânica, o Map City perdeu seu principal atrativo, e sua base de jogadores foi embora junto. Hoje em dia, o jogo tem uma média de apenas 200 jogadores, o que mostra a queda que teve em relação ao passado. Mas, diferente de outros jogos dessa lista, esse é o único caso que eu realmente não sinto muita falta.
Porque, apesar de tudo que representou e todas as memórias boas que as pessoas têm dele, o Map City também acabou marcando o início de vários problemas dentro do Roblox. Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado de revisitar alguns jogos do Roblox que um dia foram super populares, mas que hoje quase ninguém lembra. Eu tenho certeza de que eu acabei deixando vários jogos de fora, até porque enquanto eu editava, fui lembrando de vários outros que nem cheguei a comentar aqui. Então, se você se lembrar de algum jogo que era super famoso, mas que hoje quase ninguém joga, deixa aí nos comentários. Esse foi o meu primeiro vídeo nesse estilo, e eu sei que eu demorei bastante pra postar e que o canal tá meio abandonado, mas eu prometo que as coisas vão mudar. E além disso, eu pretendo trazer mais vídeos assim, talvez até uma parte 2. Obrigado por assistir até o final. Esse vídeo deu bastante trabalho, então, por favor, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. E eu te vejo no próximo vídeo.